Seja bem-vindo à área da aerodinâmica teórica. Queria ressaltar mais uma vez a importância da aerodinâmica teórica para o seu aprendizado da aeronáutica. Então, é aqui que você vai aprender o fundamento de tudo aquilo que você precisa para entender os detalhes do voo do avião e tudo que está relacionado ao voo. Tá? Então, aqui na aerodinâmica teórica, a gente vai inevitavelmente falar de equações, de teoria. Tá? Eu vou dar o caminho para vocês estudarem em casa, mas a gente vai estar sempre relacionando esse tipo de conteúdo também com material relacionado realmente ao voo das aeronaves e as aeronaves atuais. Tá? Então, nesse primeiro tópico, a gente vai abordar forças aerodinâmicas. Tá? Eu vou iniciar aqui a apresentação e eu vou estar aqui no canto da tela com vocês acompanhando aí o tempo todo. Tá? Então, dentro da aerodinâmica teórica, a gente vai tratar dos fundamentos, que é o tópico que a gente está aqui, é o primeiro de todos os vídeos da aerodinâmica teórica. E hoje a gente vai falar de forças aerodinâmicas. Né? Então, primeiramente, para falar de forças aerodinâmicas, a gente precisa dar uma entendida no que está acontecendo no avião quando ele está voando. Tá? Então, a gente tem aqui a foto bonita aí do 787 da United, voando aí em voo cruzeiro, né? E a gente vai ter qual tipo de força atuando nesse momento no voo do cruzeiro. Então, vamos entender exatamente o que está acontecendo no voo da aeronave, né? Então, no voo de cruzeiro, a gente vai ter basicamente uma força de sustentação, tá? Que é uma força aerodinâmica, e é dela que a gente vai tratar agora nesse conteúdo aqui no portal. Uma força do peso, tá? E quando a aeronave está em voo de cruzeiro, no voo estabilizado, voando reto nivelado, a gente vai ter que a sustentação ela vai ser igual ao peso, né? Ela está em equilíbrio. Né? Essa força no eixo vertical, elas estão em equilíbrio, então a sustentação vai ser igual ao peso. E também existe uma força que é o arrasto, tá? Que é a força que é a força que ela vem da geração de sustentação também, tá? Então um pedaço dela vem devido à geração de sustentação, outro pedaço vem devido à presença do próprio corpo e o pelo corpo está em movimento. E a gente vai tratar desse detalhe aqui de onde que vem essa força de arrasto, tá? E aí essa força de arrasto ela é balanceada pela tração do motor e obviamente é isso que gera o consumo de combustível e é isso também que é necessário para o voo do avião. Então a gente vai ter essas quatro forças se opondo, né? E a gente tem que entender que dessas quatro forças, uma delas é o peso, né? Então vem da própria ação da Terra sobre o corpo, né? O efeito. A outra é a tração. Então nenhuma dessas duas, nem a tração nem o peso, são forças aerodinâmicas. Então as forças aerodinâmicas que estão atuando numa aeronave em equilíbrio é a sustentação e o arrasto, tá? A gente está aqui representando essas forças colocadas aqui no centro de gravidade da aeronave, tá? É um local muito adequado para a gente fazer esse somatório de forças. Mas na prática, a gente vai ter forças menores, a gente poderia dividir essas grandes forças, como a sustentação e o arrasto, em forças menores distribuídas no avião. Então a gente teria a sustentação na asa, a sustentação na empenagem horizontal aqui, por exemplo, e na asa a gente teria um momento correlacionado a essa sustentação que ela está gerando, e a empenagem horizontal está balanceando esse momento. Então, no cruzeiro, esse momento ele está balanceado e a gente tem que no centro de gravidade, quando a aeronave está estabilizada, não há momento algum. O somatório de momentos, tá, de todas as forças que estão gerando momento, inclusive a tração mesmo, dependendo da posição do motor, pode estar gerando momento, ele vai ser nulo. Então, por esse motivo, o momento aqui ele é nulo, tá? Está em equilíbrio essa aeronave, ela não tem nenhum tipo de movimento rotacionando. E assim a gente somente vai ter as forças de sustentação e arrasto. A gente tem que entender que quando a gente estiver estudando perfis e asas, ou mesmo aeronaves que não estão em equilíbrio, o momento não vai ser nulo. O momento somente é nulo, o somatório de momentos, nesse caso específico aqui que a gente está estudando, que é uma aeronave em equilíbrio, ou para alguns casos específicos de perfil, dependendo da condição do perfil, ele pode ter uma condição que ele passa em que o momento é nulo e a gente também vai dar uma olhada nisso. Então, primeiramente, a gente tinha que entender essas forças e as forças aerodinâmicas que estão atuando numa aeronave, então, são basicamente sustentação e arrasto. E se a gente for em mais detalhe, a gente também vai ter que entender essa parte das forças e os momentos e como e de onde que vem cada momento. Né? O momento que vem da asa, que é balanceado da empenagem, e quais são as contribuintes para isso. Tá? Agora, quando a gente vê uma aeronave voando, e aqui a gente tem mais uma foto bonita aqui do 787, né? Uma aeronave que eu admiro bastante, porque foi uma aeronave revolucionária tecnologicamente falando. É uma aeronave que ela é construída toda em carbono,
ela possui o sistema de antigelo, que é o aquecimento que é feito na parte da frente da asa. Ele é elétrico, tá? É uma aeronave muito mais elétrica, tá? Ela é conhecida como uma mudança realmente de filosofia. Ela tem motores muito grandes, né? Com uma eficiência muito grande também. E um projeto de asa muito bonito, uma asa muito flexível, né? Então é uma aeronave que eu gosto bastante, por isso que eu estou utilizando ela como exemplo aqui. Eu admiro o projeto dessa aeronave, realmente fantástico. E aí a gente está vendo essa aeronave aqui, ela está vindo para pouso, tá? Então quando ela está vindo para pouso, essa aeronave ela está descendo, tá? Então a gente tem a aeronave descendo aqui no ângulo de descida para pouso. O vento, que a gente chama de vento, ele vem no sentido contrário ao da direção de voo, tá? Então a gente tem uma direção de voo para o lado e aquilo que a gente chama de vento para o outro, tá? Na prática, quando a gente está estudando aerodinâmica, a gente assume que o ar está parado, tá? Quando a gente está estudando mecânica de voo ou mesmo desempenho, a gente pode até considerar vento. Mas os nossos estudos de aerodinâmica normalmente não tem vento, então o ar está parado e o corpo está se movimentando. E aí, tanto faz se é a direção de voo, que é para um lado, ou se é o vento, que é para o outro, e a gente vai chamar isso de vento, tá? Que é a direção oposta à que a aeronave está indo. Então, a gente tem essa direção e a aeronave ela está descendo, porque ela está numa configuração de pouso, e a gente vai ter uma referência, essa linha de referência aqui na horizontal é a nossa referência em relação à Terra, tá? É o horizontal em relação à Terra, e a gente vai ter esse ângulo que a aeronave está descendo. Esse ângulo a gente chama de gama. Ele é utilizado nos estudos de mecânica de voo. Mas é importante você já conhecer que tem vários desses tipos de ângulo aqui para a gente conseguir diferenciar um de outro. A gente vai ter um outro ângulo que é o eixo da aeronave, que é uma ótima referência para a gente pegar outras medidas, em relação ao eixo da Terra, o eixo horizontal da Terra. Tá? E esse ângulo a gente vai chamar de θ. É o ângulo da atitude da aeronave em relação ao chão da Terra, tá? Em relação ao horizonte da Terra mesmo. E aí, quando a gente tomar o ângulo entre o eixo da aeronave e a direção que ela está voando, que é a direção do vento, a gente vai ter um ângulo que a gente vai utilizar muito na aerodinâmica, que é o ângulo conhecido como alfa ou ângulo de ataque. Então, o ângulo de ataque, ele é o ângulo entre a direção de voo e o meu eixo de referência. Que no caso de um avião, o eixo de referência costuma ser o eixo que passa pelo centro da fuselagem. No caso de perfil, a gente vai ver que é a corda do perfil, que é uma reta traçada entre a parte da frente do perfil e a parte de trás, sendo que a gente chama a parte da frente de bordo de ataque e a parte de trás de bordo de fuga. Então é importante notar que esse alfa, quando a aeronave está em voo, e quando você vê uma aeronave voando, às vezes é um pouco difícil de enxergar o alfa ou o ângulo de ataque. Tá? Então vamos ver uma outra situação. Aqui está o 787 fazendo uma demonstração de voo num show aéreo. Tá? E nessa demonstração, o que ele fez? Ele fez uma decolagem com um ângulo de subida muito grande. Esse ângulo aqui todo é o ângulo de ataque dele? Não é. Por quê? Porque ele está voando numa direção que é um pouco menor do que esse ângulo, e aquela diferença que a gente acabou de ver que vai ser o ângulo de ataque. Então, o ângulo de ataque vai ser a diferença entre o eixo da aeronave e a direção que ele está voando. E ele está voando bastante para cima. Vamos pegar uma condição que não é tão crítica quanto essa que a gente viu da demonstração do show aéreo do 787. É um 787 numa situação de decolagem normal. Então, na situação de decolagem, ele acabou de rotacionar e está subindo. Então, o ângulo de subida dele deve ser algo dessa ordem, e a gente vê que o eixo é maior do que o ângulo. Quer dizer que essa diferença entre o ângulo de subida, que é o que a gente chama de gama, quando a gente referencia esse ângulo em relação à Terra, lembrando que o gama, tá? Só que naquele caso o gama é positivo e nesse caso o gama é negativo. Então, a gente vai ter que esse gama aqui, ele é positivo, a aeronave está subindo, só que a atitude da aeronave, o θ, é maior ainda que o gama. E aí a gente vai ter que essa diferença entre o θ e o gama vai ser o meu alfa. Tá? Então, mais uma vez, é simplesmente para a gente ter essa definição de ângulo, porque a gente usa muito o alfa e muitas vezes a gente tem dificuldade para correlacionar isso com o avião real. Então, é importante você saber que quando a gente fala de alfa, não necessariamente é aquela diferença entre o que você vê do eixo da aeronave, né, e o eixo da Terra. Tá? Isso aí é o θ. E aí a gente, para ter o alfa de uma aeronave mesmo, a gente tem que saber para onde que ela está voando, para saber de onde está vindo o vento, que é a direção contrária de voo, né? E aí, a partir disso aí, a gente vai ter a definição de alfa. Tá? Então, o alfa, no caso, vai ser o meu θ, que é a atitude da aeronave, menos o gama. E se o gama for zero,
né? Se a aeronave está voando, no caso do voo cruzeiro, como é o caso desse aqui, imagina que o gama é zero, o meu θ, que é a atitude da aeronave, vai ser igual ao alfa. Tá? Então, se o meu gama é zero, isso aqui é zero, tá? Esse vento ele vai estar vindo daqui, e aí o meu θ vai ser igual ao alfa. E por que é importante essa condição? Porque todo o estudo de aerodinâmica a gente considera que o gama é zero. Então, tudo que a gente vai mostrar aqui de aerodinâmica, a gente vai estar assumindo gama zero. Tá? Para todos os estudos de perfis e de asa, não tem gama. Então, o vento, ele sempre, ou a aeronave está com atitude zero, ou o perfil com atitude zero, e o vento vem de um ângulo, tá? Isso pode acontecer também é uma das formas de mostrar, a gente também vai mostrando dessa forma, mas a gente sempre vai ter que o gama, ele não vai ser levado em conta nos estudos de aerodinâmica. Então, uma vez que a gente fez essa correlação dos ângulos, e vamos entender que para a aerodinâmica o que interessa mesmo é o alfa, os outros ângulos eles são interessantes para o estudo de mecânica de voo, de desempenho de aeronaves, mas para a aerodinâmica, o que a aeronave realmente ela reage, o que faz a diferença nas forças que atuam na aeronave, é o alfa, tá? Então, partindo que o alfa é o ângulo mais importante, tá? A gente vai trabalhar nessa condição, que o vento vai vir do horizonte, tá? Nivelado, tá? Exatamente no mesmo ângulo que o horizonte, né? Que o eixo da Terra, né? E a gente vai ter a atitude da aeronave, o eixo da aeronave vai nos dar o alfa, tá? A gente vai normalmente trabalhar com essa condição aqui na aerodinâmica, tá? Uma vez estabelecido isso, tá? A gente vai dar uma olhada nas forças que atuam no perfil. E a gente vai entender que a gente quer dividir essas forças que estão atuando no perfil, tá? Então, nesse caso, a gente está colocando aqui que o vento ele está alinhado com o eixo da Terra, tá? E a gente vai chamar esse vento de V infinito, tá? Esse V infinito, quando eu falo infinito, é porque é do escoamento não perturbado. É do ar que está parado aí na Terra, tá? E o corpo está indo em direção contrária a isso, tá? Então, esse vento está aqui, a gente vai ter um eixo do perfil aqui, e é a diferença entre esses dois eixos, né, que é o eixo da Terra, que é de onde que vem o vento, e o eixo do perfil, aquilo que eu chamei de corda, que é o traço entre a parte mais da frente e a parte mais de trás, o bordo de ataque e o bordo de fuga do perfil, esse eixo aqui, a gente vai chamar de alfa ou ângulo de ataque. Tá? Esse ângulo ele aparece aqui, né? Aqui a gente vai ter uma força normal a esse ângulo e uma força que é paralela ao eixo. Né? Então a gente tem duas forças aqui, uma força paralela ao eixo da corda do perfil e uma força normal à corda do perfil. Isso está aqui simplesmente como referência. O que interessa, na verdade, é qual que é a força resultante da atuação do ar sobre o corpo. Né? Qual que é a força aerodinâmica que está ocorrendo no corpo? A força que está ocorrendo no corpo é esse R aqui. É essa resultante. Tá? E aí eu poderia distribuir essa resultante, esse vetorzão aqui, em várias componentes. Tá? E uma componente que é adotada para o estudo de aerodinâmica e para toda a aeronáutica é dividir entre sustentação e arrasto, que a gente acabou de ver que são componentes que estão presentes no cruzeiro da aeronave. A sustentação, por definição, ela vai ser perpendicular ao escoamento. Tá? Então, a gente vai ter que a sustentação ela aponta exatamente 90 graus em relação ao escoamento. O arrasto, por sua vez, ele vai ser a força na direção contrária do escoamento. Né? Então, o escoamento vertical, o arrasto vai estar para lá, sendo que a gente vai tratar o arrasto positivo quando ele aponta para trás. Tá? Então, a gente vai ter aqui a sustentação perpendicular ao escoamento e o arrasto tá, paralelo ao escoamento, tá, no mesmo eixo, e a gente vai decompor essa força aerodinâmica total que está atuando no perfil aqui entre sustentação e arrasto. Tá? A gente também poderia fazer uma decomposição de vetor, desse vetor, que é o vetor que interessa, entre um vetor normal à corda e um vetor paralelo à corda, mas para o estudo aerodinâmico isso não vai ser tão interessante, e o padrão da aerodinâmica é realmente utilizar a força de sustentação perpendicular ao escoamento e a força de arrasto, que é paralela ao escoamento. Eu estou aqui utilizando uma figura de um livro que eu vou recomendar para vocês estudarem mais tarde, que é o Anderson, Fundamentals of Aerodynamics, e eu vou tratar um pouco mais desse livro mais para frente. Tá? Além disso, a gente vai ter algumas forças que vão acontecer devido ao fluido estar em contato com o corpo. Tá?
Então, quando o fluido está em contato com o corpo, a gente vai ter dois tipos de força. Uma delas é a força de pressão, tá? Que atua perpendicularmente à superfície do corpo. Isso quer dizer que nesse ponto aqui dessa figura, a força de pressão ela vai estar nesse sentido, mas se eu for para esse ponto aqui, a força de pressão vai estar nesse sentido. E mais para trás, no outro sentido, sempre perpendicular à superfície do corpo. Tá? E tem uma outra força, que é a força de cisalhamento. Tá? Essa força de cisalhamento ela vai atuar sempre paralela à superfície do corpo. Então, a gente também está separando as forças do ar sobre o corpo. Então, a gente vai ter força de pressão, sempre perpendicular à superfície, e força de fricção, sempre paralela à superfície. E a gente precisa dessa definição para mais tarde. Então, guarde esse entendimento, força de fricção, paralela à superfície, acompanhando também a superfície do corpo, e a força de pressão sempre perpendicular ao corpo. A gente vai usar isso para quando a gente estiver tentando somar quais são as forças que estão atuando em cada um dos corpos que a gente quer entender a aerodinâmica daquele corpo. Bom, uma outra questão que a gente já tratou é da resultante. E dependendo da força resultante, aquela força total que está atuando na aeronave, dependendo do ponto de aplicação de onde eu estou medindo essa resultante, eu posso ter um momento também atuando no corpo. Tá? Então, nessa figura aqui da direita, a gente vê que tem uma força resultante e também um momento atuando. É claro que, se por simplesmente conta de deslocamento de força e momento, né, você vai deslocar, a força ela vai continuar sendo a mesma, mas se você trouxer a referência aqui para trás, o momento nesse sentido, né, que é o momento positivo, ele vai se tornar cada vez maior. Se você trouxer a referência mais para frente, o momento ele vai se tornar cada vez menor. Então, existe, inclusive, uma posição em que você pode considerar a aplicação da força e o momento vai ser nulo. Tá? Então, esse ponto existe, tá? E a gente vai tratar desse ponto mais para frente. Mas o que eu queria te falar é que isso é simplesmente uma questão de aonde você está considerando que a força está atuando. É muito útil porque normalmente a gente mede as forças sobre o perfil, seja na aerodinâmica computacional, ou seja na aerodinâmica experimental, seja num túnel de vento, e a gente tem um ponto para medir essas forças. Então, nesse ponto, a gente vai ter sempre uma força resultante e um momento, dependendo de onde que é esse ponto. E pode ser que, dependendo da forma como escolher esse ponto, esse momento seja até nulo. Tá? Então, dependendo da maneira que você escolher esse ponto, pode ser que você consiga um momento nulo e a gente vai tratar disso no final dessa primeira apresentação aqui da aerodinâmica teórica. Bom, nesse momento também é importante a gente ter as definições básicas, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender que pressão dinâmica, que é uma definição que a gente vai utilizar bastante ao longo da aeronáutica, ela vai ser definida por metade da densidade do ar vezes a velocidade do ar ao quadrado. Tá? Isso aqui a gente chama de pressão dinâmica, está associado diretamente à densidade e à velocidade do ar, e é muito importante a gente notar que a velocidade do ar ela aparece ao quadrado. Esse infinito que a gente vê aqui é porque a gente está tratando do ar não perturbado. Então, quando o ar se aproxima de um corpo, ele pode mudar suas propriedades. Tá? Inclusive, ele acelera e ele pode ter até mudança de densidade. Não é esse ar próximo do corpo que a gente quer. A gente quer um ar que esteja muito longe do corpo, antes de chegar, ter contato com o corpo. E a gente chama essa propriedade, a gente nomeia ela de infinito, que é o escoamento não perturbado. Então, essa é a densidade do escoamento não perturbado e a velocidade do escoamento não perturbado. Tá bom? A gente vai ter o coeficiente de sustentação, que nada mais é do que a força total de sustentação, e a gente está usando o L aqui por causa de lift, que é o nome de sustentação em inglês, né, como a gente chama de sustentação, a gente vai ter o L dividido pela pressão dinâmica, que é 1/2 de ρ V2, metade da densidade do ar vezes a velocidade ao quadrado, e também dividido pela área de asa. Tá? Isso quando a gente estiver falando de uma asa. Se a gente estiver falando de um perfil, a gente vai dividir o CL pela corda do perfil. Tá? Então, no caso de um perfil, a gente usa a corda e no caso da asa, a gente usa a área de asa. É importante essa definição de coeficientes, porque quando a gente adimensionaliza, e os coeficientes eles são adimensionais, quer dizer que eles não estão relacionados a nenhum tipo de medida. Ele não é dado em quilo, não é dado em metro,
ele é simplesmente não tem unidade. Quando a gente adimensionaliza, a gente consegue comparar diversos tipos de aeronaves e aeronaves de tamanhos diferentes. Então é importante a gente ter esse conceito que a dimensionalização ela vai prover para a gente uma ferramenta muito grande quando a gente estiver trabalhando com aerodinâmica, ao invés de ficar trabalhando com força, com newtons, né, que seria muito mais complicado. Quando você tem aeronaves de tamanho diferente, a força varia muito, mas os coeficientes não necessariamente. Então a gente vai ter o CL definido pela sustentação dividido pela pressão dinâmica e pela área, o arrasto, que é o D de drag, que é arrasto em inglês, dividido pela pressão dinâmica e pela área de asa, também podendo ser corda do perfil, no caso de um perfil. E a gente vai ter que o momento, ele para se tornar adimensional, além da área de asa, né, dividir o momento pela pressão dinâmica pela área de asa, eu também preciso dividir o momento por uma outra dimensão linear. E aqui no caso a gente usa a corda da asa, tá? Então a asa ela pode ter diversas formas, a gente vai usar a corda média aerodinâmica. A gente vai tratar dessa definição mais para frente, mas é uma corda de referência quase que igual à corda média da asa, tá? Que a gente vai utilizar para adimensionalizar o momento. Essas definições são importantes a gente manter a consistência com ela para comparar entre aeronaves, tá? Mas para a mesma aeronave, se você usar uma corda, tá? No caso aqui eu coloquei a corda média, tá? Esse símbolo exatamente é o da corda média. Mas se você fizer com a corda média e depois você calcular com a corda média, não tem problema. Se você fizer com a corda aerodinâmica e depois calcular com a corda aerodinâmica, não tem problema. O somatório de forças vai dar total. O mais usual é a corda aerodinâmica, tá? Eu estou representando aqui com a corda média, mas ou uma ou a outra, o importante é ter uma referência que é a corda, algo muito próximo da corda média da aeronave ou a corda média aerodinâmica. Tá? Então o momento vai ser dado pelo momento dividido pela pressão dinâmica, vezes a área da asa, vezes a corda média aerodinâmica do perfil, sendo que no caso de perfil a gente pode substituir esse S pela corda. Então a gente teria uma corda aqui vezes corda, ou seja, corda vezes corda estaria dividido por corda ao quadrado. Tá? Então a gente já tem aqui a definição da pressão dinâmica, do CL, tá, o coeficiente de sustentação, do CD, o coeficiente de arrasto, e do CN, o coeficiente de momento. Tá? Agora eu vou trazer para vocês umas questões e eu gostaria que você fosse atrás, buscasse, se informasse. Eu vou passar aonde você pode se informar e onde conseguir as informações. Se vocês tiverem outras fontes interessantes, compartilhem com a gente no portal também. Compartilhem com os outros que também estão interessados nesse conteúdo. E eu queria deixar essas perguntas para vocês responderem e trazerem a resposta para a gente. Tá? Então você vai ficar com esse para casa para você terminar de entender esse fundamento da força aerodinâmica. Tá? A primeira pergunta eu vou te ajudar a responder ela. Tá? É o que é o centro de pressão? Tá? Então, quando a gente falou lá que a gente poderia deslocar essa força até receber, até ter um momento nulo, por exemplo, se eu for deslocando esse ponto para frente, esse momento que está positivo ele vai reduzindo. Lembrando que isso é só uma referência de aplicação, não muda a força. Eu só estou considerando que ela está sendo aplicada em outro ponto, e como ela está sendo aplicada em outro ponto, eu tenho que adequar o momento nesse novo ponto. Se eu for deslocando esse ponto para frente, eventualmente esse momento vai ficar nulo. Então vai ser o caso que eu vou ter para um perfil simplesmente força, e o momento é nulo. Esse ponto, aonde o momento é nulo, eu vou chamar ele de centro de pressão. Então eu já te ajudei na primeira pergunta, tá? Então você entendeu o que é centro de pressão, é o ponto de aplicação da força aonde o momento é nulo, tá? E aí eu gostaria de deixar duas perguntas abertas para você. A gente já entendeu que você pode aplicar a força aonde você quiser, é só uma questão de referência. E eu pergunto para você, qual que é a referência mais usual para considerar as forças e momentos em um perfil? Qual que é a referência utilizada na aeronáutica? Então, faz uma pesquisa, tenta entender e por que essa referência é utilizada. Então, eu vou deixar essas duas perguntas para você. Quando você descobrir qual que é a referência, mas por que essa referência? Isso que eu quero que você consiga entender. Para você não ficar totalmente perdido, eu vou deixar aqui também uma referência bibliográfica para você estudar. Então, é o livro do Anderson, é o livro mais famoso de aerodinâmica, tá? Infelizmente, a gente só tem uma versão em inglês dele, não existe nenhuma versão traduzida desse livro, mas é um livro muito bom, um livro que eu já li aí algo por volta de 10 vezes, tá? E ele, você tem que ler aos poucos, porque o Anderson, apesar de ser o melhor livro de aerodinâmica que a gente tem, ele às vezes é muito matemático e deixa um pouquinho
de explicar a física no detalhe que eu gostaria. Inclusive, é isso que eu estou aqui para trazer para vocês. Explicação muito mais física do que matemática. O Anderson ele é muito bom na teoria, nos cálculos. É o melhor livro de aerodinâmica, realmente. Mas mesmo o melhor livro de aerodinâmica, ele ainda perde um pouquinho desse critério da questão física. Mas se você quer aprender aerodinâmica, você vai ter que estudar o Anderson e vai ter que entender um pouco das equações que estão lá e tentar entender essa parte da física de uma outra maneira, e o portal está aqui para te ajudar a te passar esse conhecimento muito mais aplicado, essa parte do entendimento físico e como que você vai utilizar isso na aviação, tá? Então, para responder essas duas perguntas que eu deixei abertas, e talvez até para você ver essa resposta lá de o que é centro de pressão e entender qual que é o ponto de referência mais utilizado para aplicação de força na aeronáutica e por que que a gente utiliza esse ponto, você vai poder dar uma olhada no capítulo 1 do Anderson, no item 1.5 e 1.6. Então, eu vou deixar isso aqui para casa para vocês tragam a resposta para a gente. E se você não conseguir, eu vou dar uma dica, que a resposta daquela terceira pergunta ela pode estar no capítulo 4 do Anderson. Mas no item 1.6, com muita atenção, eu acredito que vocês vão encontrar por que que esse é o ponto de referência mais utilizado na aeronáutica, tá? Então a gente encerra aqui esse primeiro tópico aqui da aerodinâmica teórica, tá? Falando de forças aerodinâmicas e vai acompanhando aqui ao longo desse roadmap que você vai aprender bastante com a gente vai te passar muita dica e com certeza você vai sair daqui com um entendimento muito mais profundo, muito mais físico e muito mais aplicado da aerodinâmica que é utilizada na indústria.